Olá, esse é o Review Quadriláteros. Robert Howard, de repente, foi daqueles grandes nomes das histórias pulp, né? E é conhecido pelo seu personagem seminal e que a gente já tratou algumas vezes aqui no Quadriláteros, que é o Conan. E o Conan, na verdade, eu até falei isso há pouco tempo em um outro review, é um daqueles personagens que é exemplo do review, como eu falei do Zorro, como eu falei do Tarzan, é um dos personagens que você pode, na verdade, falar esse nome em qualquer parte do mundo e vai ter sempre aquela pessoa que vai imaginar o bárbaro extremamente forte, com a tanga de pele e uma espada enorme nas mãos e a sua capacidade de matar monstros e afins e captar feiticeiros para poder salvar a donzela do mês, ou algo assim. É uma daquelas coisas que eu também já falei aqui sobre o Conan. Se de repente você acha que o Conan é cheio de clichês, você tem sempre que pensar no seguinte: os clichês foram criados pelas próprias histórias do Conan. Na verdade, ele só está requentando aquilo que sempre foi dele. E se você viu isso com vários outros personagens, eram eles que estavam copiando. Mas, na verdade, o Robert Howard, ele é um escritor prolífico, né? O Conan foi um personagem seminal, o Solomon Kane, você tem alguma versão de outras coisas, ele fez o western, ele fez detetives. Você, na verdade, tem vários tipos de histórias que criaram esse panteão de personagens. E, na verdade, o Conan não foi o primeiro bárbaro, né, que ele criou, e não teria sido, de repente, nem o último se ele tivesse continuado a vida. De repente, ele poderia ter se afastado um pouco do Conan e a gente vê um outro bárbaro aí criado a exemplo, digamos. Porque o Rei Cool, e é um personagem tanto quanto menos conhecido que o Conan, apesar de que já teve um grande filme com Kevin Sorbo. Não foi um grande filme, na verdade foi muito ruim, mas eu lembro desse filme porque eu fui achando que era bom, mas isso não é o caso. O que acontece é que o Rei Cool, ele é um personagem anterior ao Conan. Muito do que ele tem em seu cerne foi um pouco elaborado, o melhor feito para o Conan depois. Inclusive, alguns textos nessa edição que eu vou estar falando aqui tratam disso de uma forma bem interessante. O quanto, na verdade, o Cool era realmente a personalidade do Robert Howard, e o Conan, na verdade, foi uma coisa de que o escritor disse: eu preciso polir um pouco isso, porque eu não tenho que ter uma obra que agrade somente a mim. Eu preciso ter uma ideia um pouco de agradar a um público. Isso me leva à minha colocação de hoje. A gente tem aqui alguns textos do Rei Cool, inclusive as histórias originais do Howard são muito interessantes, não são muitas com esse personagem, na verdade. Uma delas foi adaptada, inclusive veio um desse casezinho interessante. Uma revista, digamos, praticamente um widescreen de cinema, nesse formato que era também muito comum para alguns tempos atrás nos quadrinhos, para publicar tiras, né, de piadas de jornal, etc. E você tem aqui, primeiro, um textozinho que mostra exatamente, digamos, a origem do personagem. Não foi exatamente o primeiro texto do Cook que o Howard escreveu, mas se trata do texto que se passa o momento mais antigo da vida dele, e depois a primeira história, efetivamente, do Cook como rei da Valúzia, rei do irmão e contemporâneo à Atlântida. Você tem aqui a história de um rei que enfrenta uma situação não somente perigosa, como na verdade é uma situação que pode se tratar do futuro da humanidade enquanto humanidade. E o quanto o fato dele não ser um rei, um valuziano típico, porque inclusive ele é um Atlante e ele é um bárbaro, o quanto isso foi importante e praticamente determinante para a vida do ser humano na Terra, porque qualquer outro no lugar dele teria sucumbido ao que ocorre nas páginas desse livro. Essa história ela já foi adaptada na Marvel, né, um tempo atrás, e os Homens Serpentes eles já apareceram inclusive em outros personagens da Marvel na época. Mas é interessante a gente ver não só o trabalho original do texto do Howard, com uns desenhos muito legais aqui e bastante interessantes, né, do J.L. Padilha. E inclusive ele veio com um cardzinho, né? Um dos cardzinhos veio assinado atrás. Eu fui uma das pessoas que sempre vinha com um card, mas alguns cards tinha uma pinapzinha e assinatura atrás, né? Então eu fui um dos sorteados e achei o máximo, digamos, esse mimo, porque eu participei, na verdade, do lançamento desse livro pelo Catarse. E é sempre interessante como o Catarse, às vezes, não só permite que a obra efetivamente ela saia, como o pessoal tenta fazer, digamos, alguns mimos, algumas coisas específicas para quem apoia o trabalho por lá. E você tem aqui, como eu falei, essa história e o Rei Cool percebendo o quanto, na verdade, os seres humanos não são exatamente, digamos, o topo da cadeia alimentar
e que enquanto a gente está perto de dançar com a extinção, na verdade, alguns perigos e algumas tramóias de seres ainda mais antigos do que a humanidade. Inclusive, das histórias do Haiku, com certeza é a minha favorita. Eu gostei muito dessa versão aqui que traz o texto original traduzido com alguns desenhos para você contextualizar ou ter uma visão mais ou menos da situação descrita no texto. E todo o seu formato diferenciado, e eu não digo inédito, porque não é a primeira vez que a gente tem esse tipo de coisa, mas de repente foi até uma lufada de ar fresco nos lançamentos que eu tenho visto. Não é exatamente um quadrinho, é o texto original do Howard com algumas histórias entremeadas, e se isso é quadrinho ou não, isso é uma outra discussão. A gente já te fez um programa aqui sobre o que é HQ e precisamos dar continuidade nesse programa, e eu sei que eu falo isso várias vezes, mas nós iremos fazer isso. De qualquer forma, se você gosta do texto do Howard, aqui é uma oportunidade interessante de você estar lendo o texto original com uma revisitação de desenhos de uma forma diferente ou uma interpretação diferente do visual desse personagem e da situação que ele passa, e ao mesmo tempo é uma coisa tão antiga, tão clássica. Esse texto vem da década de 30 e ao mesmo tempo é uma história atual, porque a gente tem um pouco disso hoje em dia, ou esses textos um pouco mais crus, um pouco mais direcionados. Você pode ter uma passagem ou outra aqui que tenha envelhecido mal, e é realmente um texto que foi escrito na década de 30, com o pensamento das pessoas da década de 30, mas na verdade a história continua sendo uma boa diversão para você passar o tempo e perceber que se escreve também hoje em dia, de repente não é nada tão interessante ou tão atual assim. É de repente uma revisitação de coisas antigas. Esse é o Review Quadrado. Se você gostou, dê seu like e nos acompanhe. Até a próxima.